Pai, obrigado por toda a força que me proporcionas em minha vida, pela fé renovada que me faz sentir a cada dia mais forte a tua presença em mim. Agradeço pela luz do sol, o perfume das rosas e tantas outras maravilhas de tua criação. Agradeço pela família, pelos amigos e ainda pela capacidade de aprendizado em meio às dificuldades. Em meu trabalho, Senhor Deus, que eu possa alcançar a plenitude da doação, o ápice do exercício humano da caridade. Dai-me a capacidade de sentir a dor do meu semelhante e fortalece em mim, ó Pai, o dom da gratidão. Que eu seja grande para ajudar a quem precise e humilde para receber a ajuda de meus irmãos quando assim se fizer necessário. Fortalece, Senhor, a esperança em toda a humanidade. Protege a todas as famílias, guardando-as sob teu manto, livrando-as de todos os males. Que minha voz ecoe sempre com verdade e respeito, e meus atos promovam a paz e o entendimento. Afasta de mim a omissão e torna meu espírito iluminado, humilde e corajoso para lutar sempre pela justiça e a paz. Dai-me sabedoria, ó Pai, para ser merecedor de tuas graças e do respeito dos homens, exercendo minha cidadania de forma reta e pacífica. Por fim, que prevaleça sempre em minha vida a tua vontade. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, amigos e amigas, ouvintes e telespectadores aqui do Âncora de Notícias. Como eu termino a mensagem dizendo que assim seja feita a vontade de Deus e não a minha, nesta terça-feira, dia 21 de dezembro de 2021, eu venho aqui fazer essa breve apresentação do âncora fora do estúdio, porque me veio ao coração, nesse dia de hoje, de falar da palavra de Deus. Me veio no coração de fazer diferente. Me veio no coração de estar aqui debaixo da luz do nosso sol, debaixo desse céu lindo e maravilhoso, ao som dos pássaros, sem recursos de estúdio, sem a acústica que nos protege dos sons externos, e assim trazer esse sentimento que hoje me trouxe pela madrugada a acordar, trazer aqui esse sentimento para vocês. Pedir aqui ao nosso amigo Johnny Costa sua compreensão. Eu não posso atender o telefone, eu estou inclusive vendo na tela e eu acredito que até atrapalha. Desculpe, nós saímos um pouco da transmissão. Pedir a compreensão do meu amigo Johnny Costa. Quando você liga, Johnny Costa, se eu estou ao vivo aqui pelo próprio smartphone, o que acontece? Você corta a minha live. Então me ajude, não ligue agora, tá bom? Depois do programa meu amigo liga e eu lhe atendo, tá certo? Então hoje, terça-feira, 21 de dezembro de 2021, nós vamos aqui trazendo nesse dia de hoje um programa mais curto, sem os nossos comerciais, sem o nosso recurso de acústica em estúdio, mas com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Fazendo diferente porque me veio ao coração fazer diferente, bem natural, com esses pardais cantando, o barulho todo da natureza. Mas eu quero dizer no dia de hoje da importância que tem essa sintonia com Deus. É por isso que eu estou aqui fazendo dessa forma, de forma aberta. No dia de hoje, quantas pessoas nós temos que não têm a oportunidade de ouvir esse canto dos pássaros? Quantas pessoas não têm a oportunidade de agradecer a Deus, de viver isso tudo que nós estamos ainda vivendo aqui, que é essa natureza toda? Na noite de ontem, faleceu um amigo nosso, o Ivan da Silva Assunção. Silva Assunção foi vereador na Pacatuba, foi vice-prefeito na Pacatuba, um político da Itaitinga que teve a sua participação no processo político da Itaitinga ainda antes de ser emancipada. Esse é um dos irmãos que já não estão mais entre nós. Nós nos solidarizamos com a família, apresentamos nossos votos de pesar e seguimos a vida usando tudo que Deus nos oferece como lição. E hoje, nesse momento que eu estava acordando, eu pedi a Deus uma palavra e me veio
direto a Provérbios, Provérbios 30, né, e Provérbios 31. No Provérbios 30, versículos 7 e 8 diz: duas coisas te peço, não me as negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Então, que nós tenhamos esse pão diário, esse pão que nos alimenta, essa possibilidade de caminhar na vida sem a escravidão da necessidade da matéria, que a gente possa usar a matéria e não deixar a matéria nos escravizar. E lá em Provérbios 31, versículo 8 e 9, diz: abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Pelo direito de todos os que se acham desamparados, nós devemos abrir a boca. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Nós precisamos cobrar das autoridades aquilo que seja direito do cidadão, porque a pobreza ela vem como consequência de muita coisa. São muitas coisas que colocam as pessoas na linha de pobreza ou abaixo dela, mas a pobreza não nos tira o direito de sermos assistidos naquilo que a nossa lei dos homens preconiza. E perante Deus temos o nosso direito, porque somos para Deus todos iguais. Então, esse abrir a boca em favor do mudo é dar voz àqueles que estão excluídos, estão à margem da sociedade e que não conseguem o seu espaço. É dar voz àqueles que muitas vezes não conseguem dizer o que sentem, falar das suas agruras e dizer o quanto necessitam da assistência dos seus irmãos. Não é só assistência, a gente esperar assistência do poder público, não, é a gente fazer também a nossa parte. Então, nesse dia de hoje, eu pedi algumas linhas a Deus para que fosse feito dessa forma, e quando eu conversava com a Denise, agora pela manhã, eu disse, não vou fazer o programa daqui, conversei com o Mateus e com o Enoque, não vou fazer daqui uma coisa muito breve, né? E diferente, porque a gente faz tudo muito máquina, e eu quero fazer a coisa humana, eu nunca quero perder essa essência. Mandar um abraço aqui para o meu sobrinho querido e amado, Felipe Freire, que é o Felipe Santiago Freire, filho da Cristina. Um abraço para a Cristina, um abraço para o José, para a Marilise, para a Maria Elisa, e a todos vocês que nos acompanham. Hoje eu não tenho como dar tanto assim o alô, porque fica mais difícil, que eu estou assim, sem o Enoque e sem o Mateus, e fica a linha direta só com o celular. As falhas que tem do som é porque nós estamos ao natural com o celular, sem mesa de som, sem nada, e às vezes as pessoas ligam, às vezes as pessoas passam a mensagem, e isso interfere no som. E esse momento de hoje, quando diz assim, ide pregai o evangelho a toda criatura, eu venho lá do que nós acabamos de ler, sobre dar voz ao mudo, sobre defender o direito do pobre, do necessitado, faz justiça ao necessitado. Então, lá em Marcos 16, versículo 15, é onde diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, o que a gente tem que fazer é a nossa parte. A gente tem que lutar com as armas que nós temos, e elas são muito poucas. Eu, por exemplo, a arma que eu tenho é uma só, mas ela é extremamente potente. Para você ter uma ideia, uma gota dessa arma, disse o nosso pastor, que é o apóstolo Rinaldo, uma gota dessa arma, que é o sangue de Jesus Cristo, tem o poder de 1000 bombas atômicas. Não há nada que se compare. Então, minha amiga Elzanete Cavalcante, é assim que a gente pensa e sente. Por isso que a gente tem que fazer diferente. Às vezes, eu fico vendo a história do José do Egito, que as pessoas tiraram tudo dele, os irmãos o venderam, né, e excluíram o cara de todo jeito, apanhou, foi escravizado, foi um terror a vida dele, mas tudo aquilo para a honra e glória do nosso Deus. Ele passou por tudo aquilo para que tivesse lá na frente toda a honra, e ele se manteve fiel a Deus.
Então, quando nós fazemos a coisa diferente, nós mostramos a esse Deus que nós estamos com Ele. Nesse momento, seria confortável estar sem o calor que a gente sente aqui, apesar do sol ainda não estar batendo muito forte em mim, estou a céu aberto, mas seria confortável estar no estúdio, com ar-condicionado, com todo o aparato e tudo. E eu vejo aqui, nesse momento, e sinto no meu coração o quanto é belo a gente poder fazer aquilo que a gente ama em qualquer situação. E aí eu lembro, do meu trabalho junto à prefeitura de Pacatuba, que a gente atendia as pessoas todos os dias, eu atendia as pessoas todos os dias, e houve momentos em que eu atendi pessoas embaixo da mangueira que tinha lá na garagem da Casa Amarela, às vezes atendi na parede do Piripau, e tudo isso da mesma forma, com o mesmo carinho, a atenção. Então, trazer o programa hoje para esse aberto aqui, sem trazer as notícias do mundo, sem trazer com tanta ênfase, me faz ver e agradecer esse poder e a providência de Deus na minha vida. E lá em Romanos 8:38, diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é esse amor que nos conecta a Cristo Jesus, é Ele que não nos deixa perecer. E ao trazer essa condição diferente, a gente diz o seguinte: vamos caminhar com os nossos amigos e os nossos irmãos de uma forma que a gente possa valorizar mais a palavra de Deus. Olhe, durante todo esse tempo que eu trabalho com rádio, eu sempre tive muitas oportunidades de ganhar muito dinheiro. Mas a maioria das vezes que veio a oportunidade de ganhar dinheiro e ter posição, eu precisava deixar de dar notícias, determinadas notícias, ou dar algumas outras notícias, que nem sempre era possível fazer, porque seria uma invenção e a outra um acobertar do que deveria ser tornado público. Então, isso faz com que eu tenha a certeza de que a comunicação, abençoada por Deus, porque foi a ferramenta que Jesus Cristo usou, ela precisa ser feita com seriedade e com muita dignidade. E nós temos nesse mundo todo comunicadores maravilhosos que fazem o seu trabalho com dignidade, com maestria. São muitos, muitos, muitos próximos a mim e muitos longe, que eu nem nunca tive a oportunidade de conhecê-los. Mas nós não podemos falar por eles, a salvação é individual. Então o que a gente pode fazer? Fazer a nossa parte. E essa parte que eu tenho o privilégio de fazer com o programa Âncora de Notícias, para mim é muito importante. Por que é importante? Porque eu posso fazer diferente a hora que Deus determinar. Eu posso trazer aqui, hoje eu tinha um monte de coisa, ontem à noite eu fui dormir preparado, mas Deus mudou o meu pensamento. Eu ia falar, por exemplo, de várias coisas de política do estado do Ceará e tal. Não, Deus diz, cala-te, que eu cuido de tudo. Cala-te, que eu estou cuidando de tudo. E amanhã é um outro dia. Quarta-feira muita coisa pode acontecer. Então deixa que eu cuido de tudo. É assim que Deus diz. E eu, como um bom soldado, bato continência e caio de joelhos diante do meu Deus e chefe maior. E obedeço. Então essa obediência, ela faz com que eu venha e traga as coisas com mais serenidade. E diferente, é claro que bem diferente. Hoje, por exemplo, nós temos um assunto que me deixa muito preocupado, e eu diria encafifado, né, irmã Socorrinha Fernandes? Encafifado, porque tem uma notícia aí de uma aprovação do Senado, aprovou o empréstimo de 296 milhões de reais para o governo do estado aplicar em segurança. Aprovou para o governo do estado gastar em segurança.
a fonte do empréstimo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eu fiz outro dia uma pesquisa e eu vi a quantidade de empréstimos que o governo do estado do Ceará já fez desde o mandato do Cid Ferreira Gomes até agora com o, o atual governador, que é o Camilo Santana. E nesses últimos tempos, do Camilo para cá, o dinheiro que já foi pego de empréstimo e o que já se recebeu do governo federal para gastar em segurança é uma coisa absurda, astronômica. E o resultado que nós vimos? Nós só escutamos notícias, né? Que agora, por exemplo, são 3.207, se não me engano, 3.207 profissionais serão promovidos. Isso significa um aumento salarial, mas isso vai resultar em quê? Vai dar, é bom investir, tem que deixar o pessoal ganhando bem, mas isso vai resultar lá na ponta para a sociedade, para eu e você sentirmos que nós estamos seguros. Onde é que está a segurança do estado do Ceará? Nós somos um dos piores estados, se não o pior do Nordeste em termos de sensação de insegurança. E isso tudo é onde está lá dizendo, fala em favor do mudo, fala em favor do necessitado. Está tudo errado, minha gente. No final do governo, no apagar das luzes, era para ser proibido. O STF, que tanto tem se imiscuído na seara de outros poderes, numa hora dessa deveria dar um basta, porque você, no apagar das luzes de um governo, você fazer mais, contrair mais empréstimos, mais endividamento para o Estado, eu acho que o cara tem que fechar aquele governo dele, já foram 2 mandatos, fechar, bem arrumado, mas não deixando aí um buraco danado de empréstimo para frente. É o que eu penso. Pode até ser a melhor medida do governador, pode ser o melhor governador, o melhor gestor do mundo. Eu não estou aqui para julgar, mas estou dando a minha opinião com relação a essa situação que nós vemos de tanto empréstimo, tantos bilhões gastos com a segurança no estado do Ceará e que nós não vimos esse resultado, porque não tem sensação de segurança para a população cearense. Cada vez a violência é maior. É morte, 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 e a polícia tem servido muito para chegar com a prancheta e aquelas fitas, né? Aquelas fitas amarelas e pretas, e com a prancheta para anotar o que foi que houve, perguntar ao pessoal o que foi que houve. Quem tem que fazer isso aí é a polícia investigativa, é a polícia civil, que tem que fazer isso de forma preventiva. Mas para isso precisa, de fato, o governo do estado investir na polícia judiciária. Se não fizer, não vai ter resultado. E a polícia vai ficar como essa. Toda a matéria da polícia, inclusive no site do governo do estado, tem lá, narra alguma matéria, alguma apreensão, alguma prisão, alguma coisa, e no final diz, a população pode ajudar. Nós estamos precisando de ajuda da polícia e do governo do estado, mas a polícia e o governo do estado estão pedindo a nossa ajuda. E a população está com medo. Como é que a população vai fazer o papel da polícia judiciária de dizer onde é que está o grande traficante, de dizer onde é que está o perigoso? A população tem medo porque pode sofrer represálias. Ninguém vai ficar lá na porta do cidadão comum e pobre, principalmente, para dar proteção a ele e à família dele, não. Então as pessoas se resguardam. Quem tem que fazer esse papel é a polícia investigativa, a polícia judiciária, a polícia civil. E para isso precisa o governo do estado investir de verdade. E eu vejo e sinto, inclusive peço até desculpas àqueles que possam se ofender com o que eu vou dizer aqui, mas a maioria, quase a totalidade dos anúncios de investimento do governo do estado do Ceará funciona mais como uma propaganda para a imagem do governador Camilo Santana do que propriamente algo que seja notícia concreta para a população. É propaganda. E dessas propagandas nós estamos cansados. Nós precisamos que as pessoas que estão lá na periferia sejam alcançadas pelo poder do Estado. E quando eu falo do Estado, eu estou aqui botando os 3 poderes: municípios, estados da federação, Distrito Federal e a União. Tem que ter, eu falei os 3 poderes, as 3 camadas de poder, né? As 3 esferas, municipal, estadual e federal. E nós temos que ter esse socorro. O fato é que nós temos tido somente um faz de contas. Esse faz de contas tem nos atrapalhado muito, tem causado um dano muito grande à sociedade. A violência que cada vez graça solta na sociedade, ela é fruto dessa incompetência, dessa inconstância das ações e principalmente é fruto das propagandas que se fazem. Por exemplo, não, mas não é propaganda. Não é propaganda? Você quer, na área da segurança ainda, falando alguma coisa a respeito da área de segurança, em 2006,
foi implantado o Ronda do Quarteirão no estado do Ceará. Aquilo ali deu um rebuliço danado, inclusive gerou no primeiro momento uma certa sensação de segurança para a população. O projeto piloto foi implantado em 2007 lá no Aquiraz, depois se espalhou para os municípios que tivessem a partir de 50 mil habitantes. E depois de tanto render votos ao seu idealizador, que foi o Cid Ferreira Gomes, o que foi que resultou? Botaram numa malinha e fecharam, acabou o seu Ronda do Quarteirão. Então vem um projeto em cima do outro, né, trazendo uma propaganda muito bonita. Esse negócio de propaganda é uma coisa séria, o pessoal vende gato por lebre com esse negócio da propaganda, ilude demais a população, ilude demais, e o prejuízo vai ficando para as futuras gerações. Nós temos hoje no Brasil, em todos os estados da federação, instalado, implantado uma questão do pessoal querer fazer, como se fosse um pequeno império, né? São os clãs, fortalezas políticas que se tornam ali inabaláveis muitas vezes. E é isso que nós estamos vendo todos os dias. O pessoal quer se tornar eterno no poder. Nós temos, por exemplo, no estado do Ceará, o governador Camilo Santana foi apadrinhado por quem? Pelos Ferreira Gomes. Veio de lá para cá, né? Ferreira Gomes faz tempo que domina. E o governo, ele é para ser feito, no sistema democrático, é para ser feito pelo povo. É o poder do povo, pelo povo e para o povo. Mas quem é esse povo, né? Esse povo que está no poder? Não, somos nós, a sociedade. Então fica uma briga muito grande, o poder muito grande, é muito difícil, eles ficam blindados, é muito difícil você conseguir entrar nessa esfera de poder. A sociedade mesmo participar é muito difícil. Primeiro porque nós não temos partidos que sejam realmente abertos. Nós temos partidos que têm donos, partidos que não têm ideologia, têm vontade daqueles que os dominam. E esses partidos, eles dizem uma coisa hoje, dizem amanhã, brigam hoje, amanhã se unem, a população fica a ver navios. Nós não temos assim um posicionamento partidário que possa estimular o cidadão a acreditar mais na política e até ingressar nesse mundo da política. Quem foi que disse que apenas os que estão nos governos atualmente são pessoal capacitado? Quem foi que disse que apenas aqueles que são indicação dos que já estão no poder são capacitados? Nós temos inúmeros milhões de brasileiros que estão aptos a exercer qualquer cargo desses que esse povo, né, está exercendo em todo o território nacional. E temos, enquanto sociedade, de nos tornar mais exigentes com relação à qualidade dos nossos políticos. Até porque o político que está lá diz muito da nossa qualidade enquanto eleitores. Se nós temos qualidade, nós vamos colocar qualidade lá. E muitas vezes eu já vi pessoas dizer, não, tem que deixar qualquer pessoa mesmo ser e tal. Por exemplo, o menor cargo que eu julgo mais importante, mais sofrido, é lá embaixo, de vereador. Mas aí quando você coloca pessoas que têm um mínimo de condição de administrar um cargo tão importante como o legislativo, aí você acaba derrubando a qualidade da política desde a sua primeira base, que são os municípios. E além de termos pessoas com extrema condição de incapacidade, até de raciocinar o que seja o legislativo, claro, nós temos pessoas capacitadas, interessadas, mas temos, lamentavelmente, em todo o território nacional, uma gama muito farta de políticos que, além de não terem capacidade, têm uma má vontade e uma má intenção muito grande quando o quesito é fazer alguma coisa pela população. E alguns, boa parte também desses políticos, interpretam que ganhar uma eleição e assumir um cargo como vereador, deputado, prefeito, governador, qualquer um desses aí, eles entendem que aquilo ali, pronto, é para arrumar a vida deles, e é para enricar, é para viver bem, pronto, aquilo ali é para eles. Não é não. Quando se ganha um cargo desse tipo, é uma missão que você recebe de fazer o melhor pela sociedade. E ao invés disso, o que o pessoal faz? O pessoal troca tudo, bota tudo ao contrário e vai trabalhar pelo seu umbigo e pelos seus grupos. Isso é muito ruim. Mas eu tenho uma esperança. A esperança que eu tenho é que a sociedade acorde. Como é que nós vamos acordar? Primeiro entendimento que nós devemos ter é que nós temos, em todo o Brasil, nós temos o grupo da oposição, o grupo da situação
e o grupo que eu chamo que é o que decide tudo, que é a população. Então, o grupo da população, ele é maior do que qualquer grupo somados, todos juntos. Se você for imaginar, você olha no seu estado, no seu município, se você juntar todos que são oposição e todos que são situação, depois você vai ver, nesse total, quanto é que sobra da população. É a maioria esmagadora. Então, é a população que vai decidir. E quando esse grupo, população, tiver consciência e o melhor grau de politização, tiver o desejo de realmente ver a coisa diferente, aí nós vamos ter uma mudança significativa, uma mudança de fato. E não esse blá 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 que a gente escuta sempre e não vê resultado disso. Então nós precisamos ter isso, a consciência para que a população, esse grupo chamado população, ganhe a eleição. Até o momento está difícil. Por quê? Porque uma parcela grossa, grande da população, ela está ainda optando por acompanhar cegamente as bandeiras que tremulam diante de seus olhos, que nem sempre se mantêm tão coloridas, que descolorem com facilidade, que desbotam facilmente e que mudam até a retórica daquilo que eles pregam. Nós precisamos parar com essa história de nos apaixonar por pessoas e grupos políticos e nos apaixonar pelo desejo realmente de ver a nossa sociedade melhor. Valorizar os profissionais em todas as áreas. Dar a César o que é de César. Eu estou vendo agora, se você abrir o Google, ler as notícias do Google, você está vendo de ponta cabeça o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, o pessoal com aquela pressão para ver se recebe o dinheiro do Fundeb, as sobras do Fundeb. E em muitos casos você vê já pessoas dizendo, anunciando o pagamento desse rateio do Fundeb, mas botando como sendo um mérito seu e botando como sendo um favor que está fazendo ao servidor. Em todas as áreas, não só na área da educação, o servidor precisa ser valorizado. Eu sou muito simplório naquilo que eu penso com relação à coisa pública. E às vezes eu brincava e dizia o seguinte: é muito mais fácil administrar uma prefeitura do que a bodega do seu Bibiu. Porque a bodega do seu Bibiu, ele vai comprar uma mercadoria, e aquela mercadoria, se ele não vender direitinho, errar no peso, ele já vai ter prejuízo. Se demorar a vender, a farinha mofa, né? E aí ele vai ter prejuízo. E depois ele vai ter que ter o recurso para repor aquela mercadoria. E ainda vão ter pessoas que levam fiado e não pagam. Então é fácil quebrar a bodega do seu Bibiu. Já uma prefeitura, que por pobre que seja, mas tem os repasses do Estado e da União, e tem a sua arrecadação, que se trabalhar direitinho, deve arrecadar em proporção, de forma satisfatória, cada município, então vai ter como administrar melhor do que a bodega do seu Bibiu. É só você pegar o recurso que é da educação e aplicar na educação. Infraestrutura, infraestrutura. E ser transparente, mostrar para as pessoas. O problema é que esses recursos, esse Brasil monstruoso, gigantesco que nós temos, os recursos enlouquecem a cabeça dos políticos. Quando os políticos veem aquelas cifras todas, aí eles ficam inebriados, ficam amalucados e resolvem que ali é uma grande oportunidade de enriquecimento. Alguns deles fazem isso. Outros não, aplicam muito bem os recursos e acabam prestando um bom serviço à sociedade. Mas na grande maioria isso não acontece. Então, é importante que a coisa seja feita dessa forma. E o segundo ponto, que facilitaria muito administrar uma prefeitura melhor do que a bodega do seu Bibiu, seria cada qual no seu cada qual, ou seja, o legislativo sendo legislativo e o executivo sendo executivo. E o judiciário fazendo o seu papel, ajudado aí pelo Ministério Público, para que as coisas aconteçam bem direitinho. Se você pede o auxílio, né, um monitoramento do Ministério Público, você já vai tendo uma coisa melhor para você. Bem direitinho, você está fazendo correto, você é um gestor, está fazendo correto. Se você tem uma fiscalização por parte do legislador que está lá olhando os seus projetos, olhando com bons olhos, um bom vereador, ele jamais vota contra um projeto de um prefeito que está levando um projeto que é bom para a sociedade. O bom vereador, ele se contenta com o seu salário e tem consciência do seu papel enquanto legislador e não vai atrás de migalha, de querer vantagem essa, vantagem aquela para juntar dinheiro ou para dar emprego a todo mundo que votou nele, onde na realidade o que ele tinha que se comprometer era com o serviço enquanto vereador, porque o papel de vereador, se você procurar lá, não está lá dizendo que ele vai dar emprego ao povo não, está dizendo que ele vai trabalhar em favor de uma sociedade melhor. Defender, inclusive fiscalizar o executivo para que o executivo cumpra o seu papel à altura do que
lhe recomenda a lei. Então, nesse sentido, é que eu digo que é mais fácil administrar uma prefeitura do que a bodega do seu Bibil. São agora 6 horas e mais 30 minutos, 30 minutos no dia de hoje, e agradecer a cada um de vocês que pararam um pouquinho para nos ouvir nessa reflexão. Gradativamente, eu vou fazendo isso com mais frequência, né? Inclusive, tem que trazer o equipamento adequado e o local adequado para a gente fazer melhor o programa, mas eu agradeço a todos e a cada um de vocês que se ligaram até agora conosco. E para fechar, eu quero encerrar com o Salmo 27. Anelo pela presença de Deus. Salmo 27 para hoje. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim estarei confiante. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício e júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor, nosso Deus. Que Deus possa nos proteger, possa habitar e nós permitamos que Ele habite em nós, que nós possamos caminhar nesta terça-feira com muita paz, nesse 21 de dezembro, que o balanço de todo esse ano não seja feito apenas naquele véspera de Natal e último dia do ano, não, que nós possamos ir fazendo gradativamente, porque o dia de hoje, ele é um presente de Deus, e o futuro a Deus pertence. Então não vamos desperdiçar as oportunidades que nós temos, porque nós não sabemos quantas oportunidades nós teremos. E eu quero dizer para você que me escuta, que a transformação de tudo que nós vivemos, ela acontece quando, por determinação de Deus, em qualquer circunstância, e num piscar de olhos, porque Deus é assim, Ele age com todo o poder que só Ele tem. Então, se você enfrenta dificuldade, se você está aflito, porque o final do ano está chegando e você está num aperto danado, se concentre na fé e no poder de Deus. E aí você vai ver a transformação. E como é possível a mudança de toda a configuração da nossa vida pelo milagre e o poder de Deus interferindo na nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês, recebam um abração do Assunção, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus nos permitir, com mais um âncora de notícias lá do estúdio normal, com o som do jeito que vocês gostam, com a nossa propaganda e com muito mais recursos. Mas eu fiquei muito feliz, estou muito grato a Deus por ter feito esses 30 minutos hoje aqui na varanda aqui de casa, com som todo ambiente e com vocês aí nos acompanhando. Mandar um abraço aqui para o professor Júnior Liberato dos Santos, meu irmão, muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus possa habitar no meio teu e de toda a tua família. Um forte abraço para você também, meu querido sobrinho, é como se fosse meu filho, Felipe, que Deus te abençoe. Um abraço e um beijo para toda a família, viu? Através de você eu abraço e abençoo ao Pedro Henrique e a todos os meus sobrinhos e filhos. E dê aí também um abraço forte na sua mãe, minha amada irmã Cristina, viu? Abraçar também a minha amiga Márcia Lima, lá no Vila das Flores. Meu amigo Chico Antônio, lá no Carapió, Itaitinga. Elmer Pontes, meu querido amigo, colega de comunicação, Elmer Pontes. Um abraço, meu irmão, que Deus te abençoe, hoje e sempre. Ao Zanetti, a Denise Assunção, amada esposa, um beijo, bom dia, que Deus abençoe. A Aurilene Moreira, também, que está conosco, grande abraço. A Carleusa Alves, lá na Carrapateira. A Helena Ferré, lá na nossa Vila Machado, Itaitinga. Enfim, a todos vocês. Meu amigo Johnny Costa e Dona Rosinha, lá no Aracapé, Maracanaú, que Deus abençoe. O nosso amigo Renato, Carlos Renato e Lúcia Regina, lá no Jabuti, Itaitinga. O Nivaldo, também um abraço ao Nivaldo Costa, lá no Gereissati, grande abraço.
Abraçar também o Giovanni lá na Itacima, enfim, a todos vocês, o meu muito obrigado. Esse abração do Assunção que vá com o calor do Espírito Santo e que nós possamos nos encontrar amanhã neste mesmo canal e também no YouTube, que mais tarde essa live vai estar no YouTube, que nós possamos nos encontrar com a permissão de Deus para mais uma âncora de notícias. Foi um prazer e muito obrigado por nos acompanhar.